Boa noite, mais um domingo, de estarmos aqui na casa de Deus e juntos podermos cultuarmos a esse Deus maravilhoso que nos deu saúde, disposição, um dia, uma manhã gloriosa para acordarmos, né? Quantos aqui levantaram de manhã com aquele friozinho de 15 graus, que eu olhei a temperatura, né? E saiu para ir na academia, correr, levantar peso. Alguém? Nem eu. Você está doido? Não vou nada, né? Eu vou ficar debaixo da coberta, né? Mas tem gente que levanta, irmão. Tem gente que levanta, né? Mas domingo é um dia especial. Não sei se para vocês, mas para mim é um dia especial, né? Embora eu trabalhe sábado 24 horas, eu já saio do plantão e venho buscar a família, venho para a igreja, né? Mas domingo, para mim, eu tento vencer o cansaço, as lutas e estou aqui na igreja para a honra e glória do Senhor. Nesta noite, nós vamos falar um pouco sobre estar perto da fonte. Quais os benefícios que nós temos em estar junto da fonte? Mas que fonte é essa, Tiago? Aí quando a gente olha para uma fonte, né, de água, logo vocês pensam, né, daqueles filmes, né, que você vira para trás, pega a moedinha e joga para trás e que o seu pedido, né, seja realizado. É essa fonte que eu estou falando? Lá na Itália tem uma fonte lá que as pessoas, os turistas, né, pegam as moedinhas e eles viram para trás e jogam para o alto e eles acreditam que os seus pedidos vão ser realizados. E pasmem os irmãos, todo ano eles param a fonte, secam ela e tiram milhões de euros daquela fonte. Vocês acreditam? Já viram um vídeo na internet? Os caras tirando pá de moeda assim de euro. Dinheiro lançado ao vento, esperando uma provisão de um Deus que está morto. Mas nesta noite nós vamos falar sobre um Deus que é a fonte das águas. Ele não só provê a água, mas ele é essa água. E lá no Nordeste tem uma expressão interessante que eles chamam as pessoas que estão sem Deus de terra seca. E eu acho que não tem ninguém terra seca aqui, não. Tem algum terra seca aqui? Terra seca não nasce semente, né? Não nasce planta, não nasce nada. Terra seca, sem água. E eu estava esses dias olhando meu pinheiro que eu tenho lá no terraço, e eu, sinceramente, meus irmãos, eu esqueci de molhar o pinheiro algumas semanas. Sempre que eu lembrava de molhar aquele pinheiro, eu lembrava, mas o pinheiro ele aguenta. Ele aguenta, ele tem lá suas formas de sobreviver. Mas quando eu cheguei lá no terraço esses dias, os galinhos de baixo, assim, estava tudo sequinho, meu irmão, seco, morto. Eu falei, meu Deus, eu esqueci de molhar esse pinheiro. Aí peguei logo um balde de água e já joguei naquele pinheiro. Falei, desculpa, pinheiro, eu vou cuidar mais de você, né? Quantos de vocês já deixaram de molhar as plantas lá e as plantas morreram, né? Esses dias, no Casados para Sempre, eu peguei a vitaminazinha, não sei quem fez Casado para Sempre, tem umas vitaminazinhas que dá, estou dando uns spoilers aí para quem nunca fez, né? E a vitamina que eu dei foi gentileza, né? Eu, sinceramente, na correria, eu esqueço um pouco de dar uma mais gentileza para a Dayana. E aí, eu tirei essa gentileza, né? E eu comprei uma flor para ela, meus irmãos. Eu fui no Royal, tem umas florzinhas bonitinhas ali, né? Eu lembrei, peguei uma florzinha amarelinha que ela gosta, tipo um girassol, né? Aí levei para ela, falei, meu amor, uma flor para outra flor, né? Hein? Vocês, maridão aí, já deram flores para sua esposa, né? Vocês têm que agradar, né? Não, mas eu falei com ela, ó. Ela falou, é por causa da vitamina, né? Eu falei, não, a partir de agora vai ser toda semana uma gentilezazinha, né? Porque a gente tem que agradar, meu irmão, não é verdade? Então, nesta noite, nós vamos falar sobre a fonte
das águas e os benefícios de estar junto das águas, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis 49 e vamos ver o que Deus tem para falar para nós nesta noite. Uma palavra poderosa que Deus falou comigo durante esses dias. Está lá em Gênesis 49, a partir do 22. 49, 22. Todo o capítulo 49 é interessante que Jacó, no fim de seus dias, ele junta todos os seus filhos e ali ele libera uma profecia para cada filho, ele entrega uma bênção especial para cada filho de Jacó. Mas no versículo 22, Jacó, ele fala diretamente com José. Todos aqui conhecem a história de José? José, que foi escravizado e foi para o Egito, né? Vamos ver o que a palavra diz. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto a... Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, eis aqui a tua palavra, estamos de corações abertos, pronto para receber esse alimento e que o Senhor nos use como instrumento em suas mãos. Complete, ó Deus, nos corações aquilo que não for falado. Transforme vidas. E se tiver alguém aqui que ainda não te aceitou como seu único e suficiente Salvador, que esta noite seja a hora magnífica da salvação. Em nome de Jesus, amém. Todos nós conhecemos a história de José, um jovem que escolheu vencer o pecado. Um jovem que escolheu ter fidelidade a Deus. José tinha apenas 17 anos, um jovenzinho, um adolescente, não é verdade? Mas José, mesmo novinho, ele conseguiu gerar um desconforto no meio de uma família. E todos nós sabemos que a família de Jacó e seus filhos era uma família conturbada, uma família com problemas. José, ele era o filho da velhice de Jacó. José não somente era o filho da velhice de Jacó, mas José também era filho de Raquel, sua esposa amada. Todos nós sabemos que José veio ser filho de Raquel. E como que Jacó conseguiu ter Raquel como esposa? Vocês lembram? Jacó, ele, por enganar, vamos retroceder e entender um pouquinho da história. Jacó, ele enganou seu pai Isaque, e mostrou ao seu pai que ele era Esaú. Lembra dessa história? Então, por ele enganar o seu pai, dizendo que era Esaú, ele ganhou a primogenitura, e dali então ele teve que fugir, porque Esaú queria matar ele. Jacó então fugiu, e viveu na casa de Labão, e Labão tinha filhas. Então Jacó gostou muito de Raquel, e ele fez um acordo com Labão. Você vai trabalhar para mim 7 anos, porque você não tem nada, você não trouxe nada, então você vai trabalhar para mim 7 anos, e aí então você vai ter uma filha para casar. Olha, meus irmãos, hoje está meio fácil, hein? Pensa bem.
Jacó, ele teve que trabalhar 7 anos para ter uma esposa. E então, ao final desses 7 anos, quando ele pensava que ia ter Raquel nos seus braços, o que Labão fez? Não, você tem que casar primeiro com a filha mais velha, que essa é a tradição. E Jacó, ué, que isso? Que isso, Labão? Não, isso não foi o acordo, não foi esse. Não, o acordo foi esse. Eu falei que ia te entregar uma filha. Não falei que ia te entregar Raquel. Então, Labão foi esperto e falou, então vai fazer o seguinte, você vai trabalhar mais 7. E aí você vai ter Raquel. Então, Jacó, meus irmãos, ele perseverou 14 anos para ter Raquel. E teve Raquel. Olha quão importante é esse filho para Jacó. José nasceu de Raquel. E quando eles fazem as pazes com Esaú, e eles retornam para a terra de Jacó, acontece algo trágico. Raquel morre. E então, o que resta da lembrança de Raquel para Jacó é José. 17 aninhos. Um garoto, um menino. Vemos na história dessa família muitas conturbações. Mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que o fim é melhor do que o começo. No fim da vida de Jacó, ele chama todos os seus filhos, pela primeira vez parece reunido na história, para então empretar uma bênção, entregar uma profecia para cada filho. Em todo o capítulo 49 de Gênesis, vocês vão ver que Jacó começa do filho mais velho e vai entregando as promessas para cada família ali. E é interessante que ele chega em Judá, e em Judá ele traz uma profecia messiânica e diz que de lá viria o Messias. Olha, vocês acreditam em coincidência ou vocês acreditam em Deus? Lá atrás, Jacó profetizou que o Messias iria vir da tribo de Judá. Mas quando chega na vez de José, Jacó diz no capítulo 49, versículo 22, bota para mim, 22, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Dentro dessas profecias, Jacó está exaltando José, porque ele conhecia o que José passou. Jacó está usando uma metáfora, falando que o ramo de José estava junto à fonte, e mostrando que José prosperou, mostrando que José ele conseguiu alcançar bens materiais, não somente bens materiais, mas Jacó prosperou espiritualmente. Mas o segredo de José não estava nas suas habilidades. O segredo de José estava porque ele estava junto à fonte. O segredo de José estava em ele estar perto da fonte. Porque é Deus que o faz crescer, é Deus que o faz prosperar, é Deus que o faz ter força em meio às dificuldades. E a história nos conta que quando José chega na casa de Potifar, Deus estava com ele.
A história nos conta que quando José chega à prisão, Deus estava com José. O Senhor estava ao lado de José a todo tempo. Aonde José ia, a fonte ia com ele. Além de Jacó destacar que José estava junto à fonte, Jacó destaca também que os seus ramos estavam sobre o muro. E muro, ele nos conecta a limites. Muro, ele nos impõe dificuldades. Muro é um impedimento. A gente não atravessa um muro tão facilmente, mas ele mostra que seus ramos estavam subindo os muros e estavam sobre os muros. Os muros se levantavam, mas por José estar junto à fonte, ele atravessava os muros. Mas Jacó, depois disso, ele faz um olhar retrospectivo. Jacó agora vai falar, no versículo 23, que não foi só bênção na vida de José. Não foi só maravilhas na vida de José. Houve também dores. José não chegou ali sem dores. E no versículo 23 diz: os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. Em outras versões diz: os flecheiros os flecharam e o odiaram. É interessante que Jacó não está dizendo assim: as flechas foram até José e Deus os livrou das flechas. É isso que a palavra está dizendo? Não, as flechas o flechou. Porque quando Deus não quer nos livrar das flechas, Ele nos faz sobreviver às flechas. Amém? José recebeu flechadas. Jacó está dizendo que mesmo José, estando junto à fonte, mesmo José, tendo Deus ao seu lado, ele ainda assim tomou flechadas. Às vezes, Deus permite que as flechas nos alcancem. Jacó está dizendo que José tornou-se alvo dos flecheiros. Mas que motivos levaram José a se tornar alvo dos flecheiros? Por que José se tornou alvo dos flecheiros? Nós vamos ver em Gênesis 37, retornando um pouquinho, Gênesis 37, 3 e 4, nós vamos identificar o porquê José foi alvo dos flecheiros. Gênesis 37, 3 e 4, Israel, que era Jacó, amava a José mais que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. José se tornou alvo dos flecheiros porque o pai o amava. O pai o amava. O amor do pai por José o levou a ser um alvo. Mas não foi só pelo amor do pai que José se tornou alvo. Gênesis 37, 5 a 8, só passar um pouco. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes:
ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreceram por seus sonhos e por suas palavras. E a gente não está falando aqui de desconhecidos. Estamos falando aqui dos irmãos de José. 37:11, passa um pouquinho para o 11. Os seus irmãos, eles o invejaram, mas o pai guardou as revelações. Coloca no 37:11, por favor. Os seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E os primeiros flecheiros na vida de José foi quem? Seus irmãos. Eles usaram o arco do ódio e a flecha da decepção. José teve diversos arcos e diversas flechas na sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória, e o primeiro que flechou eles foi seu irmão. Eles tinham ódio de José e usaram a flecha da decepção sobre José. Veja que decepção é diferente de frustração. Frustração, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, não consegui concluir, então eu me frustrei. Mas decepção, a gente necessariamente precisa nos decepcionar com alguém. E muitas das vezes, alguém de longe fala: mas fulano de tal falou isso, tal. Quem está longe, você não conhece, não faz tanta diferença para você, não é verdade? Eu não vou me decepcionar com alguém que eu não conheço. Mas quando é alguém que está perto, quando é alguém que frequenta nossa casa, o nosso ambiente, quando alguém que até mesmo mora conosco nos fere ou nos faz algo mal, isto nos decepciona. Imagina a vida de José. Imagina o que José sentiu. Decepção. Você já sentiu decepção por alguém, meu irmão? Você já teve decepção com alguém? José sentiu decepção. José esperava aquilo de qualquer outra pessoa, mas não dos seus irmãos. Quando Jacó, ele envia José a procurar os seus irmãos no campo, porque eles estavam demorando demais, então José vai procurar eles, e então seus irmãos avistam ele de longe, e sabe o que seus irmãos falam? Lá vem o sonhador mor. Tamanha inveja que eles tinham de José. Lá vem o sonhador. E ali então seus irmãos já definem o seu futuro. Eles planejam entre si, sabe o que eles tramam? Vamos matá-lo e vamos ver o que será dos seus sonhos. Eles pegam o arco do ódio e atiram em José a flecha da decepção. Eles jogam José dentro de um buraco. Eles jogam José dentro de uma cisterna. Um menino de 17 anos. E ele começa a gritar: Rubens, Zacá, Zebulão, Naftali, me tira daqui. E os seus irmãos não
o escutaram. Os seus irmãos não o escutaram. Não deram ouvidos para José. Eles tomam a túnica de José, que era a representação do amor do pai por ele, mancha essa túnica de sangue. E José ali, ferido, decepcionado, flechado, grita, pede ajuda e ninguém dá ouvidos para José. Enquanto eles estavam ali definindo o futuro de José, Deus está no céu falando: vocês acham mesmo que vocês que definem o futuro de alguém? Vocês acham mesmo que é vocês que vão definir o que será da vida de José? Enquanto vocês pensam que estão destruindo José, vocês estão empurrando ele para o cumprimento de uma profecia. Aleluia! Aqueles homens, eles não sabiam o que estavam fazendo. Vocês estão pensando que pode definir o futuro de alguém, mas José está comigo. Deus olhando para José e dizendo: José está na minha direção. Aleluia! Você já se decepcionou com alguém, meu irmão? Você ainda tem esse sentimento dentro de você? Decepção dói, machuca, nos fere. Mas se estivermos junto da fonte, ela não nos mata. Se nós estivermos perto da fonte, ela não nos mata. De repente, Judá teve uma ideia. Não vamos matar José. Vamos vendê-lo como escravo. Não vamos sujar nossas mãos com o sangue do nosso próprio irmão. E então aparece uma caravana de ismaelita. Quem sabe quem era Ismael? Ismael era filho de Abraão com Agar, sua escrava, e Ismael, ele foi exposto ao deserto para morrer. Mas o nome Ismael tem um significado. Alguém sabe qual é o significado do nome de Ismael? Ismael significa a quem Deus ouve. Vocês lembram na história quando Agar e Ismael estavam no deserto, sem água, prontamente para morrer? E aquela criança começa a chorar no deserto, Agar se afasta, um anjo aparece para Agar e fala o que para Agar? Deus ouviu o choro desta criança. Ismael significa a quem Deus ouve. Naquele momento, José está dentro de uma cova e ali vem uma caravana de ismaelita. É Deus dizendo para José: José, se seus irmãos não te escutaram, se ninguém está te escutando, eu estou te escutando e vou trazer para você bálsamo para trazer para suas feridas. Aquela caravana de ismaelitas chega, os irmãos vendem José, e então aquela caravana se torna um bálsamo para José, porque se não tivesse aquela caravana, José seria morto. E é interessante nós pensarmos o que seria um bálsamo de Gileade. Bálsamo de Gileade, ele só é encontrado nas montanhas de Sião, chamado Gileade. Os melhores remédios estavam nas montanhas de Gileade.
Se alguém estava doente e precisava de um remédio, ele teria que subir as montanhas e pegar do bálsamo. Ou se alguém não conseguisse pegar desse remédio, o médico iria descer as montanhas e iria entregar esse bálsamo para quem estava doente. E nesta noite Deus vai derramar bálsamo de Gileade aqui. Nesta noite Deus está trazendo bálsamo sobre tua vida, sobre esse sentimento que te corrói por dentro. Decepção, ela dói. É uma flechada. A flecha do desprezo atingiu José. A história diz que nessa hora a caravana pega José, leva José para o Egito, e aquele jovem foi desprezado pelos seus irmãos. Mas Deus, a fonte, estava pertinho de José e fez ele sobreviver às flechadas. A caravana então chega no Egito e os ismaelitas enfileiram os escravos. E Deus é maravilhoso, Ele sabe trabalhar e diz: Potifar, hoje é dia de compra. Potifar chega no mercado, olha para aqueles escravos e vê alguém diferente. Vê alguém ferido, flechado, mas há um brilho nele diferente. Potifar então compra José. Potifar então leva José para sua casa. Potifar não sabia quem ele estava comprando. Potifar, eu digo, que era o melhor funcionário do Egito. Vocês sabiam disso? Potifar comprou o futuro governador do Egito. Ele merecia uma medalha. Mas Potifar ele não sabia o que ele estava comprando. Se Potifar soubesse, ele trataria José diferente. Ele trataria José de outra forma. Meu irmão, você não sabe o que Deus tem na vida dessa pessoa que está do seu lado. Você não sabe. Você não sabe as coisas grandiosas que Deus tem para fazer na vida dessa pessoa que está aí do seu lado. Deus tem mistério profundo com todos nós. José, ele chega na casa de Potifar. Era como se Deus estivesse falando para José: meu filho está ferido, mas no meio dessa caravana eu vou te trazer bálsamo. Meu filho, você está ferido, mas é dentro da casa de Potifar que eu vou habitar contigo, porque lá dentro existe um laço do passarinheiro esperando por você, e se você estiver sozinho, você não vai conseguir. José esteve sempre pertinho da fonte. A caravana daqueles ismaelitas, quando entregaram José, também não imaginavam que dali viria o governador do Egito. Dali viria alguém que iria trazer prosperidade para todos que estavam à sua volta. Mas José, ele escolheu vencer o pecado. José, ele escolheu ter uma fidelidade a Deus. E na casa de Potifar, a mulher dele olhava para José diferente.
A mulher de Potifar queria José. Com certeza aquela mulher investiu em José, cantava José, preparou uma cilada para José, liberou todo mundo da casa e disse para José: José, deita-se comigo, não tem ninguém aqui, ninguém vai ver nada. E José: você está doido, é? Como é que eu vou deitar com você, menino? Como assim ninguém está vendo nada? Eu sirvo um Deus que vê tudo, que pode tudo, que transforma tudo, e eu não posso fazer isso, porque a minha fidelidade é a Deus. Por causa da escolha de José, a mulher de Potifar pega a flecha da injustiça e lança sobre José. Mais uma flechada que o levou à prisão. Mas a história, a Bíblia nos fala que antes mesmo de José chegar à prisão, Deus estava o esperando. O amor de José por Deus era maior que as dores que ele estava enfrentando. Acontece um rebuliço no palácio. Um copeiro e um padeiro vão para a prisão. E Deus dá um sonho para cada um deles. Não por causa do copeiro e do padeiro, mas para que José decifrasse o sonho deles. E José assim decifra os sonhos daquele copeiro e daquele padeiro. E então, o sonho que José decifrou se cumpre. O padeiro morre e o copeiro é restituído no seu cargo. E o copeiro tem um papel fundamental para Faraó. É ele que toma a bebida antes de Faraó. É ele que come da comida antes de Faraó. Porque se tiver um veneno ou algo, quem morre é o copeiro. Imagine que cargo importante é esse de copeiro. E José, sabendo disso, ele fala com o Faraó de mim. Fala da injustiça que eu levei e que estou aqui. Fala com ele da minha história, que eu não tenho nada com isso. E aquele copeiro, ele pega o arco da ingratidão e atira a flecha do esquecimento em José. Ingratidão. Você já teve pessoas que foram ingratas com você? Você já conheceu pessoas que você fez muitas coisas por ela e ela ainda assim te atirou uma flechada? Ingratidão. Olha quantas flechas esse jovem, esse menino tomou. Ele foi odiado, ele foi decepcionado, ele foi injustiçado, ele foi esquecido. José ficou muito tempo só, meus irmãos, sem amigos, sem família. A única coisa que José tinha era a fonte que lhe trazia vida. José é um ramo junto à fonte, e seus ramos subiam sobre os muros. A flechada não alterou a escolha de José. O sofrimento não fez José abandonar sua fé. Até no meio da ingratidão, Deus está no controle.
até no meio da decepção, Deus está no controle. Até no meio do esquecimento, Deus está no controle. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Imagina se isso dá certo, o copeiro vai lá e fala para Faraó, e Faraó se comove da história, vai lá e tira José. Iria dar certo o que Deus tinha preparado? Não. Era como se Deus estivesse falando: José, se você for agora, o governador vai tirar aquele anel do dedo, vai colocar no seu, e seu dedo é tão fininho que esse anel vai cair. E então José, passa-se anos, e o faraó tem um sonho, e aquele copeiro se lembra de José na prisão. Olha, ele nem sabia se José ainda estava lá. Ele nem imaginava que José ainda estava preso, mas ele se lembrou. José vem, decifra o sonho de Faraó, e então Faraó entrega o anel e coloca no dedo de José, e ele se torna governador do Egito. Essa história é uma das histórias mais lindas da Bíblia, que mostra uma resiliência de José, mostra a força que ele tinha mentalmente. Se coloque no lugar de José, você, dentro daquele buraco, jogado pelos seus próprios irmãos, será que você teria uma força mental para passar por cima disso tudo? Se coloque no lugar de José, que é vendido como escravo, desprezado, é jogado ali na casa de Potifar. Por ele estar perto da fonte, ele faz Potifar prosperar. Então acontece uma injustiça, e através dessa injustiça ele é jogado dentro de uma prisão. Tem aquelas histórias que você está ali batalhando, conquista algo, mas daqui a pouco vem alguma coisa e derruba tudo, e você vê: nossa, eu tentei muitos anos conquistando essas coisas e acabei perdendo tudo agora. Era a vida de José, quando ele achava que estava conquistando algo, ele perdia. Se coloque no lugar de José, e vive anos em uma prisão. Como ficaria sua mente? Como ficaria o seu emocional? Como ficaria você com Deus? Mas José sobreviveu porque ele estava junto à fonte. A Bíblia diz que Faraó manda chamar José. Faraó manda chamar José. Chama esse menino aqui. E quando José vai à presença de Faraó, a Bíblia vai dizer que José se barbeou. Ele chegou ali um menino de 17 anos, mas então a palavra está dizendo que quando ele foi à presença de Faraó, ele teve que se barbear. E barba significa maturidade. José não tinha maturidade ainda para ser governador do Egito, mas no tempo de Deus, José foi convocado. Muitas das vezes nós pensamos: mas eu estou passando por tanta dificuldade, já tomei tantas flechadas nessa vida, quando que vai vir esse tempo de refrigério? E nesta noite o Espírito Santo de Deus está me usando para te falar: vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo. Deus tem o tempo certo para todas as coisas.
Gênesis 49, 22, 23 e 24. Vamos ler novamente. 49, 22, 23 e 24. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Jacó estava dizendo que as flechadas em José foram tão fortes que quase fizeram os braços de José cair. Quase fizeram José desistir, mas os seus braços, eles foram fortalecidos pelas mãos do Deus poderoso de Israel. Deus dizendo para José: você não vai abaixar suas armas, você não vai desistir. E Deus, nessa noite, eu não sei como você chegou aqui, mas Ele me deu essa palavra. Ele está dizendo: eu não vou deixar você desistir. As flechadas podem ser fortes, podem te atingir, podem te desanimar, mas eu te sustento. Os braços fortes de Israel estão te sustentando. Deus falando para José: eu não vou deixar te destruir. Eu não vou deixar você desistir. As lutas podem vir. As batalhas podem acontecer. Os muros podem se levantar. Mas se você estiver junto à fonte, você irá vencer. Deus, nesta noite, está falando com alguém aqui. Deus, nesta noite, está querendo te trazer bálsamo de Gileade. E Ele está querendo derramar sobre a sua vida. Talvez você recebeu flechadas, decepções, amargura, injustiça. Mas se você estiver junto da fonte, você não vai morrer. Jesus está contigo e Ele é a água que está nessas fontes.